Olá, queridos alunos, sou o professor Cláudio Custódio. Vamos discutir hoje a dinâmica do relevo a partir da ação dos agentes externos. É um tema que vem sendo muito cobrado em avaliação, a partir de temas relacionados, como por exemplo, desertificação, aparecimento de vossorocas e o próprio assoreamento dos rios, que atinge nossas cidades e as zonas agrícolas brasileiras. Tá? Na verdade, são problemas globais, mas que especificamente vamos cobrar abordando o espaço territorial brasileiro, ok? Bom, antes de a gente começar especificamente a dinâmica externa, é importante a gente lembrar que o planeta como um todo vive uma dinâmica baseada nas ações dos agentes internos e nos agentes externos. Os agentes internos, como vocês podem ver no slide, ele está classificado em tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo. Os agentes externos, por sua vez, em erosão, transporte e sedimentação. Apenas como introdução, é importante a gente lembrar que o tectonismo diz respeito ao movimento das placas tectônicas. A orogênese é um movimento horizontal, enquanto que a epirogênese diz respeito ao movimento vertical. Os abalos sísmicos estão relacionados principalmente às áreas de encontro de placas tectônicas. Sempre que as placas se encontram e se deslocam, ocorre uma movimentação da crosta e isso acaba liberando muita energia. Essa energia resulta nos terremotos que nós acabamos vivenciando em várias partes do planeta. O Brasil, a gente sabe que é um país que não sofre tanto com esse problema, ainda assim, abalos de menor intensidade acabam atingindo nosso território. O outro agente interno é o vulcanismo, relacionado à pressão exercida pelo magma no manto superior sobre a crosta terrestre. Muitas vezes esse magma acaba sendo liberado para a superfície, dando origem à atividade vulcânica. Tá? Mas como eu disse, não é o foco da aula de hoje. Hoje nós vamos discutir basicamente a dinâmica externa ou exógena, representada pela erosão, pelo transporte e pela sedimentação. Aliado a isso, turma, é importante vocês perceberem o intemperismo. O intemperismo sendo representado pela dinâmica da rocha, enquanto que a erosão está relacionada à dinâmica do relevo. Então vamos lá, mais uma vez. O intemperismo resulta na alteração da rocha. Esse intemperismo ele pode ser químico ou físico. Daqui a um pouquinho a gente vai ver a definição na projeção. Enquanto que a erosão ela já está relacionada diretamente à mudança do relevo, da paisagem. Então imagine, há vários milhões de anos atrás, você tem uma paisagem totalmente irregular. Depois de um longo processo de erosão, transporte e sedimentação, aquela paisagem que era irregular, ela ficou plana. Você pode até imaginar que a tendência, se nós seguíssemos só esse raciocínio, a tendência seria que todo o planeta Terra ficasse plano. Mas isso não vai acontecer, justamente pela ação dos agentes internos. Então, é a combinação dos agentes internos com os agentes externos que cria a atual dinâmica do nosso planeta. Um planeta que possui dobramentos modernos, um planeta que possui grandes planaltos, planícies e depressões. O Brasil, especificamente, ele não possui grandes cordilheiras de montanhas. Na verdade, nós possuímos basicamente, segundo a classificação do professor Jurandir Rossi, planaltos, planícies e depressões. É por isso que o tema é tão importante para as nossas avaliações, porque diz respeito principalmente à análise do nosso espaço territorial. Tá ok? Então vamos lá. Com relação aos agentes erosivos, minha gente, trabalhamos principalmente com a ação pluvial, no caso a ação das chuvas, a ação fluvial, a ação dos rios, a ação dos ventos, no caso a erosão eólica, e também das marés. No Brasil especificamente, a água é um fator determinante nessa dinâmica. A gente vai trabalhar algumas imagens daqui a um pouquinho de tempo e perceber como essa dinâmica interfere na paisagem brasileira. Tá ok? A princípio, eu quero que vocês visualizem no slide esse desenhozinho. Ó. A gente percebe a montanha está suando, né? Ela está perdendo a sua estrutura e está acontecendo um processo de transporte, como essa listrinha amarela aí indica. Esse material que estava sobre a montanha está se depositando em uma outra área. É aí que entra toda a dinâmica erosiva. Sempre que você trabalhar a erosão em uma questão ou nos livros, você tem que relacionar necessariamente ao transporte, certo? Caso contrário, a gente não vai estar discutindo a erosão e sim simplesmente um processo intempérico, como vocês vão perceber no conceito.
Então, essa imagem ela é bastante clara, tá? Para abordar todo o assunto. E na dúvida, minha gente, procure resgatar essa imagem que você vai conseguir interpretar um pouco melhor o tema abordado na avaliação. Tá ok? Então, vamos lá. O conceito de intemperismo. O termo intemperismo é aplicado às alterações físicas e químicas a que estão sujeitas as rochas na superfície da Terra, químicas e físicas. Portanto, nós abordamos dois tipos de intemperismo. O intemperismo químico, que é gerado pela ação da água, principalmente, e o intemperismo físico, que vai ser gerado principalmente pela variação de temperatura. Olha o conceito de intemperismo químico. Implica em transformações químicas dos minerais que compõem a rocha. Então, imagine um local como o território brasileiro, que se caracteriza pelo clima tropical, um clima muito úmido. Necessariamente vai sofrer, claramente, a ação intempérica da água. Resultado, minha gente, como é um ambiente muito úmido, que tem muita influência da água, os solos serão mais profundos. Por quê? Porque a rocha estará continuamente perdendo seus sais minerais. Tá? Se você analisar, por exemplo, a formação rochosa, o solo, muitas vezes, ele se forma sobre a rocha. Então, no momento que a rocha vem sendo intemperizada, o solo vem se expandindo. Se você analisa a floresta amazônica é um espaço que tem um solo muito profundo. Por que tem um solo muito profundo? Porque a ação da água ela é contínua. Isso vai fazer com que o solo ele seja cada vez mais profundo. Se nós fôssemos trabalhar já o intemperismo físico, como vocês podem ver aí no slide, envolve processos que conduzem à desagregação da rocha, sem que haja necessariamente uma alteração química maior dos minerais constituintes. Seria como se a minha mão aqui fosse uma única rocha e com a variação de temperatura contínua, por exemplo, de um deserto, essa rocha aqui ela se fragmentasse, ela perdesse a sua capacidade de estar junta. Então ela vai se desagregando, se separando. É diferente do intemperismo químico, onde os sais eles vão ficar em solução. Os sais vão se desagregar continuamente. No físico, a rocha ela se separa, é como se ela se partisse. Tá? Além da variação de temperatura, trabalhamos também com a mudança do estado físico da água e a ação dos seres vivos, que alguns autores, inclusive, preferem caracterizar como sendo uma terceira forma de intemperismo, que seria o intemperismo biológico. Tá? Na avaliação, turma, vocês vão trabalhar com as opções que ele der. Se ele afirmar que tem um intemperismo químico e físico, tudo bem. Se ele afirmar que existem 3 tipos de intemperismo, acrescentando o biológico, está tudo certo também. Tá? Você vai ter que se adequar à realidade da avaliação. Por exemplo, no intemperismo biológico, percebemos a ação das raízes das árvores. As raízes vão infiltrando nas frestas das rochas e isso faz com que a rocha se separe. Beleza, intemperismo biológico. Mas ao mesmo tempo você pode interpretar também como um intemperismo mecânico, a partir do momento que as raízes vão separando a rocha. Ou um outro exemplo prático, a decomposição do material orgânico de uma floresta. Muitos autores abordam como intemperismo biológico, mas no final das contas é um intemperismo químico. Por quê? Porque o material orgânico, quando entra em processo de decomposição, ele acaba formando o ácido úmico. O ácido úmico, ao atuar sobre a rocha, ela vai perder os seus sais. Portanto, ficamos com essas 3 formas de intemperismo. Tá ok? Eu quero que vocês percebam nessa imagem, no slide, a Cordilheira dos Andes, imagem feita aí na Bolívia, subindo essa montanha. E você pode perceber, minha gente, que a variação de temperatura nessa estrutura rochosa fez com que esses blocos superficiais fossem se descolando da montanha. Era justamente isso que eu estava me referindo quando eu falava que a rocha se separava. Então vocês podem visualizar que essa parte mais superficial ela foi descascando, como se fosse uma casca de laranja mesmo. Só que, claro, isso motivado por uma amplitude térmica considerável entre o dia e a noite. Durante o dia, a temperatura sobe, durante a noite, a temperatura cai consideravelmente. Essa amplitude faz com que a rocha perca continuamente a sua capacidade de estar junta. Tá? O resultado, portanto, vocês podem ver aí. Nessa outra imagem, a gente já pode analisar a dinâmica das raízes, representando justamente o intemperismo biológico. As raízes atuam, como vocês podem ver, separando as rochas em vários blocos e a gente também poderia citar como exemplo a ação de um formigueiro, de minhocas,
São exemplos também plausíveis aí para a matéria, tá ok? Bom, dominando já essa ideia, eu coloquei esse exercíciozinho aqui, ó, para ver se a gente consegue desenrolar os conceitos que discutimos agora. Vocês podem observar no slide que existem 3 letrinhas, A, B e C. A letra A, minha gente, está em um ponto de alta latitude. Na letra B, você tem o trópico e na letra C, a linha do Equador. Então eu pergunto, onde é maior o intemperismo químico e físico em cada uma dessas letras? Onde predomina? Porque, de fato, os dois intemperismos eles sempre vão atuar. Vamos começar por C, que, ao meu ver, é o mais fácil de se interpretar. C está em um ponto de floresta equatorial. Uma floresta que é muito influenciada pela umidade. O que eu coloquei para vocês, o que foi? Que se tem muita umidade, vai ter muita água, e essa água vai resultar em um maior nível de intemperismo químico. Observem que a letra B, ela está em um ponto, turma, basicamente desértico. Como é um ambiente deserto, no caso do deserto do Saara, a umidade ela é mínima. A umidade sendo mínima, o nível de chuva, o índice pluviométrico sendo mínimo, pela lógica, a gente leva a interpretar o intemperismo físico. Grande amplitude térmica diária. Durante o dia, as temperaturas atingem até 40 graus, 45 graus, e durante a noite a temperatura cai para 0 graus, 5 graus. Percebam que o que vai gerar o intemperismo físico não é simplesmente a temperatura elevada, e sim a diferença térmica ao longo do dia e da noite. Isso faz com que as rochas continuamente se desagreguem. No ponto A, muitos alunos normalmente associam ao intemperismo químico, pela ação do gelo. Só que aí que está, a variação do estado físico da água, e essa sim, vai resultar no grau de intemperismo. E nesse caso, a mudança do estado físico da água diz respeito ao intemperismo físico. O intemperismo físico, ele vai ser formado, no caso, durante o dia, a água em estado líquido, durante a noite, a água em estado sólido. Essa mudança do estado da água faz com que a rocha vá se fragmentando. A mesma coisa com relação à amplitude térmica. Imagine durante o dia, nessa elevada latitude aí, a temperatura chegando a 5 graus, com o sol lá, e à noite, minha gente, a temperatura chegando a 35 graus negativos. Olha, a amplitude térmica de 40 graus. Essa grande amplitude térmica resulta justamente no intemperismo físico. Então, ficamos com a alternativa D, A, físico, B, físico e C, intemperismo químico, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí a análise da questão. Bom, sabendo já que o intemperismo ele vai gerar a desagregação e a mudança lá da rocha, isso vai acabar resultando em uma dinâmica no relevo. Ora, a rocha compõe o relevo. No momento que a rocha ela vai perdendo o seu material, naturalmente a erosão ela tende a acontecer. Observem mais uma vez o slide, minha gente, e vocês vão ver aí a dinâmica da erosão marinha ou abrasão marinha. A ação das ondas do mar, o solapamento das ondas no relevo litorâneo, nas falésias, nos rochedos, acaba gerando uma mudança da estrutura da paisagem. Então, nesse caso, a erosão marinha. Percebemos isso ao longo de todo o litoral brasileiro, na formação justamente das falésias e das barreiras litorâneas. Você pega, por exemplo, o litoral nordestino, turma, e as barreiras, as formações sedimentares, elas acabam sofrendo naturalmente essa mudança a partir da ação da água do mar. Ok? Claro que a variação da maré ao longo dos milhares e milhões de anos acabou trazendo efeitos variados ao longo do litoral. Mas é visível que em formações sedimentares a ação das ondas e da maré acaba sendo muito mais intenso. Tá ok? Observem na imagem à esquerda que a casinha ela praticamente já se perdeu aí diante do transporte de material da base da estrutura rochosa, do solo também. Enquanto que na imagem aí ao lado direito, turma, a estrutura rochosa ela se mantém basicamente intacta justamente pela maior resistência, pelo grau de dureza da rocha. Tá? Então a cidade grega aí ela está salva da ação da maré. Outra forma erosiva
é a erosão fluvial, erosão causada pela ação dos rios. É um fenômeno, é um efeito muito comum em nosso território, já que o Brasil, como eu coloquei agora há pouco, é um país tropical que tem muita ação das chuvas, né? Então a ação o alto índice pluviométrico acaba abastecendo esses rios e os rios carregam os sedimentos. Então é um fenômeno totalmente comum ao nosso território, tá? Percebam na imagem o Grand Canyon. O Grand Canyon, turma, ele se formou justamente pela ação contínua do rio sobre essa formação sedimentar. Então, no momento que o rio foi passando continuamente, ele foi cavando a rocha até chegar ao nível que está hoje. Vocês podem ver essa linhazinha azul, turma, aí embaixo, ó, o traçado azul embaixo, representando justamente o rio. E toda essa parte, todo esse buraco que se formou, foi transportado justamente pelo deslocamento da água. Esse material ele vai sendo continuamente depositado em partes mais distantes, mas o processo ele é contínuo, tá? No Brasil percebemos isso, como eu disse, em vários rios, só que aqui especificamente, turma, eu gostaria de lembrar o processo de assoreamento, que é um efeito extremamente negativo para o ecossistema dos rios e até mesmo para o abastecimento das cidades, porque ele pode levar ao desaparecimento de um rio. No caso, o que seria o assoreamento? É a sedimentação dos rios e lagoas pelo material das margens, desprotegidos pelo desmatamento. Ó, ao longo do nosso território, percebemos a ação da pecuária e da agricultura. Os pecuaristas e os agricultores desmatam a vegetação, o solo ele fica exposto à ação da chuva e todo o material da superfície, com o escoamento da água da chuva, depois que chega ao solo, acaba levando os sedimentos para dentro do rio. Com a mata ciliar, o rio conseguia dar vazão aos sedimentos que chegavam a ele. Mas à medida que ocorre o desmatamento, o nível de sedimentos atinge um grau em que o rio não consegue dar vazão. E esses sedimentos eles começam a se acumular. E isso pode acabar gerando, minha gente, o represamento de um rio, o desvio do rio ou até mesmo a morte do ecossistema. Justamente porque o rio ele vai passar a ser drenado basicamente a nível subsuperficial. Superficialmente ele desaparece, então o ecossistema acaba morrendo. Na imagem, vocês vão observar ó, que na margem direita, toda a vegetação ela foi retirada. Como ela foi retirada, o solo ficou desprotegido. Observem o barranco que se formou na margem direita. Então, essa foto, nesse riozinho aí, representa já um rio com alto grau de assoreamento, justamente pelo desmatamento. E aí, turma, toda a dinâmica das cidades ela fica comprometida, porque o rio pode acabar desaparecendo. A própria agricultura pode ficar comprometida. Tá ok? Bom, um outro tipo de erosão é a erosão eólica. A erosão eólica, visualizem mais uma vez a imagem, ela está associada basicamente à ação do vento. O vento em si, turma, no momento que ele se desloca, ele não gera maior alteração da estrutura rochosa. Só que o vento, ele transporta material, ele transporta detritos. Esses detritos, eles vão bombardeando outras estruturas rochosas. Imagine você na praia e o vento trazendo uma areia sobre você. A gente levando aquela surra de areia, né? Quem nunca levou? Pronto. Imagine agora essa rocha que está aí na imagem sendo continuamente bombardeada. Continuamente. Essa rocha ela vai sendo modelada e o resultado, como vocês podem ver, é essa figura, no mínimo, diferente. A imagem, no caso, representa o Salar de Uyuni, na Bolívia, um deserto de sal, turma. É um fenômeno que, claro, também acontece em nosso território, esse tipo de ação. Até porque o Brasil ele é muito influenciado pelos ventos alísios. Então, são ventos constantes a nível tropical. Tá ok? Só mais um detalhe, até associando a parte de climatologia. A ação dos ventos, assim como o deslocamento das massas de ar, está associado à diferença de pressão atmosférica. Então, no caso, o vento ele sempre vai soprar das zonas de maior pressão para menor pressão. Portanto, se vocês lembrarem disso, é um tema recorrente também em avaliações. Uma outra situação da ação eólica são as dunas encontradas ao longo do litoral brasileiro, principalmente no litoral nordestino, estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, enfim.
Bom, as dunas, elas são normalmente divididas em dunas fixas e dunas móveis. As dunas fixas, assim o são pela vegetação. A vegetação garante, em grande parte, a fixação daqueles grãos de areia naquele ponto. Enquanto que as dunas móveis, elas assim se caracterizam porque a vegetação ela não cobre essa área. Então, os grãos de areia estão basicamente sendo movimentados ao sabor dos ventos. Tá bom? Observem a imagem do lado esquerdo, você percebe a cobertura vegetal em pontos isolados, a areia está sendo transportada aí continuamente, e na imagem da direita, a fixação da duna a partir da vegetação. Ao longo do litoral brasileiro, voltando aqui por favor, ao longo do litoral brasileiro, a gente percebe essa fixação sendo feita pela restinga. A restinga é a vegetação litorânea que tem essa finalidade, digamos assim, na dinâmica ambiental. Então ela fixa e assim garante que o processo erosivo ele não vai acontecer numa velocidade maior que aquele relevo tem condições de suportar. Tá ok? Bom, um outro fenômeno erosivo que acontece, agora não em nosso território, por exemplo na Noruega, é a formação dos fiordes. Os fiordes, eles têm origem a partir do derretimento de geleiras. É um processo comum em um continente como o continente antártico e em áreas de maior latitude, como Ásia, Europa e mesmo no extremo norte da América do Norte, no Canadá, no caso. Nessa imagem que vocês vão visualizar, minha gente, a imagem da esquerda, a gente percebe justamente o fiord. É como se fosse um cânion, só que o cânion vocês associaram à ação do rio, enquanto que o fiord ele está relacionado ao degelo das montanhas. Observem que nessa imagem, ó, essa parte de cima da foto, ela está toda branquinha. E esse degelo vai escavando continuamente a estrutura rochosa. Essa água, minha gente, é uma água salobra, uma água salgada. Por quê? Esse volume de água que vocês veem aí diz respeito à água do mar, em contato com a água doce do degelo. A imagem à direita, vocês percebem uma imagem de satélite, onde a parte escura representa o oceano, enquanto que a parte marronzinha e azulzinha clara representa o continente. O azul especificamente o gelo. No momento que esse gelo vai derretendo, ele vai cavando, vai escavando a rocha. E vão abrindo esses rasgos, como vocês podem visualizar na imagem. Então, a consequência é a formação dos fiordes. Tá ok? Bom, normalmente quando a gente trabalha a erosão, a gente trabalha de forma mais superficial, a partir do escoamento da água. A água pode ser drenada de duas formas. A partir do escoamento superficial e a partir da percolação e infiltração. O que seria o escoamento superficial? Chuva, a água ela cai sobre a superfície e escoa. No caso da infiltração, percolação, quando a água cai, ela acaba infiltrando e abastece o lençol freático. As duas formas de drenagem, elas vão variar, minha gente, de acordo com a dinâmica do relevo, da vegetação, do tipo de solo, do tipo de rocha. Tudo isso vai interferir. Por exemplo, se eu tenho um relevo com maior declividade, naturalmente, o escoamento superficial acontecerá com maior intensidade. Se eu tenho uma área mais plana, naturalmente, a água irá infiltrar. Se eu tenho uma área com declividade e com vegetação, o escoamento superficial acontecerá em menor quantidade. Graças à vegetação, aos troncos das árvores, ao próprio momento em que o pingo bate na copa das árvores, ele perde velocidade. No momento que ele vai escoando, ele perde velocidade também nos troncos, nas raízes. Essa água ela acaba infiltrando. Bom, se esse mesmo ambiente perde a vegetação, o resultado será um escoamento bem mais rápido. Então, ao invés de infiltrar, a água vai escoar. Sempre que tiver maior escoamento, isso vai significar um maior processo erosivo, tá certo? Quando a água ela escoa sobre a superfície e transporta grandes quantidades de terra, formando sulcos, buracos na estrutura do solo, nós denominamos isso de ravina. Quando a água ela escoa sobre a superfície e sobre a subsuperfície
transportando a terra e formando buracos ainda maiores. Aí nós já vamos trabalhar com o processo de vossoroca, vossorocamento. Observem a imagem. Ó, do lado esquerdo, turma, temos um processo de vossoroca ou bossoroca. Olhem o rasgo que se formou no solo. Todo esse material foi transportado para a parte mais baixa, inclusive contribuindo para o assoreamento do riozinho que está aí embaixo. Ó. Então todo esse volume de terra foi transportado de forma superficial e subsuperficial. Na imagem da direita, você percebe 3 situações aí, ó, 3 nomezinhos. A vossoroca, a partir da drenagem já do lençol freático. O lençol freático ele está contribuindo também para transportar os sedimentos. E o processo de ravina por trás, onde o material ele também está sendo transportado, mas apenas pelas águas superficiais. Tá? Então eu quero que vocês guardem essas 2 palavras. São palavras que não estão no nosso cotidiano, não é um vocabulário usual no nosso dia a dia. Portanto, que vocês guardem essas 2 palavrinhas aí. Tá? Vossoroca e ravina. Bom, tem um processo em especial, turma, que atinge vastas áreas do planeta. Isso acaba interferindo diretamente na produção agrícola e na perda de solos para a atividade da pecuária. O processo é a desertificação. Eu coloquei uma definição para vocês, bem simples, por favor, no slide, para que a gente tenha anotado e possa revisar posteriormente. É o processo avançado de degradação da terra em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultantes da ação humana e de fatores naturais. Voltando para cá, essa é uma definição que a ONU deu. A ONU ela tem toda a preocupação em definir, prevenir, tentar evitar ao máximo o avanço desse problema. Como vocês podem ver na imagem, por favor, mais uma vez, todo esse solo ele está perdido. Você não tem mais um aproveitamento econômico desse solo. Não serve mais para a agricultura. Nem pasto se desenvolve. Você não tem como criar gado nesse ambiente. Bom, resultado, o solo ele se perdeu. E a humanidade vem perdendo continuamente esses espaços, comprometendo justamente a produção de alimentos, tanto com relação à agricultura como com relação à pecuária. A nível de Brasil, percebemos o processo de desertificação muito avançado na zona do semiárido nordestino, e especificamente no sertão nordestino. Lembrando, turma, o seguinte, o Nordeste está dividido em 4 sub-regiões, a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. É no sertão que predomina o clima semiárido, com a vegetação da caatinga. Essa vegetação ela é continuamente retirada e o resultado é justamente a degradação do solo. Porque vocês já viram já ao longo da aula de hoje que no momento que a vegetação ela é retirada, o solo fica desprotegido. Então, quando começa o período de chuva, a chuva contribui para que o solo ele seja transportado em uma maior velocidade, a partir do escoamento superficial. O solo ele vai sendo transportado e, digamos, destruído pela água. Se tivesse a vegetação da caatinga, essa destruição não iria acontecer, porque o solo estaria protegido. Daí a importância de se preservar todos os ecossistemas. No caso da caatinga, turma, a madeira é explorada normalmente para as olarias, lembrando, produção de cerâmica, e também para a produção de cal. Além da própria utilização da lenha nos fornos das casas das pessoas, fornos a lenha, fornos mais tradicionais, né? A fonte energética tradicional. Então tudo isso contribui para a devastação e assim contribui para o processo de desertificação. Detalhe, no sul do Brasil existe um processo que alguns autores ainda classificam como sendo desertificação, mas que alguns autores já denominam como sendo um conceito à parte, como sendo um processo à parte, que é o processo de arenização. Percebam que tanto na desertificação como na arenização, o solo ele se perde. O solo ele fica inadequado para atividades econômicas. No processo de arenização especificamente, nós temos no Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, você percebe que o solo ele fica desprotegido, justamente pela ação do desmatamento também e pela criação do gado. Então, olha o que acontece.
No momento que eu tenho a criação de gado, e o gado vai pastoreando, vai se alimentando da vegetação de campos, de pradarias, ele também vai compactando o solo. Percebam, o solo, digamos, tinha essa largura. No momento que o solo ele é pisoteado pelos animais, o solo ele vai sendo compactado e isso vai acabar comprometendo o escoamento da água. Logo, no momento, antes a água ela infiltrava. A partir do momento que o solo é pisoteado, a água passa a escoar, transporta uma maior quantidade de sedimentos. Esses sedimentos eles vão ser depositados em partes mais baixas e vão concentrar grandes quantidades de areia, formando verdadeiros areais, quase que dunas mesmo, tá? Esse ambiente, ele, como eu coloquei agora há pouco, ele acaba ficando inadequado, tá certo? Então vamos lá, desertificação, arenização, não confundam. Desertificação, sertão nordestino. Arenização, extremo sul, Rio Grande do Sul do nosso país. Tá ok? Então, pessoal, para maiores informações, para dúvidas, vocês podem mandar um e-mail, custodioclaudio@yahoo.com.br ou mesmo pelo Twitter, @custodioclaudio. Valeu, até mais.